Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta terça-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se vocês forem novos aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e me segue na minha conta pessoal lá do Instagram. Olha, a gente viu a selvageria que aconteceu no último domingo aí, no clássico entre Flamengo e Vasco. Teve torcedor nu, bate daqui, bate dali. Teve um torcedor do Vasco que veio a óbito, inclusive. Alguns foram parar no hospital. As imagens circularam aí e acho que todos vocês já tomaram conhecimento. Com isso, as punições começaram a chegar. Eu vou trazer para vocês algumas matérias aqui, porque o negócio foi subindo. Primeiro, teve uma punição pelo BEP, né, que é o Batalhão de Policiamento Especializado em Estádios, punindo algumas organizadas, tanto do Flamengo como do Vasco, por 90 dias. Mas o negócio já subiu e chegou agora no Tribunal de Justiça do Rio e o sarrafo subiu. Inclusive a própria PM fez uma meia-culpa e reconheceu alguns erros aí na segurança do evento. Então vamos aí passo a passo. Primeiro vou trazer para vocês uma matéria dos companheiros da UOL, informando sobre essa primeira punição de 90 dias pelo BEP a duas torcidas organizadas do Flamengo, a Raça Rubro-Negra e a Jovem, e por parte do Vasco, a Força Jovem. Vamos à matéria e eu vou explicando para vocês. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP Rio de Janeiro, iniciou as punições às organizadas envolvidas nas pancadarias de Flamengo e Vasco, o que resultaram em uma morte, suspendendo a organizada Torcida Jovem do Flamengo pelo período de 90 dias. O UOL apurou que a Raça Rubro-Negra e a Força Jovem do Vasco serão notificadas em breve e receberão a mesma sanção. Líderes assinaram termos de compromisso. Lembrando que teve aquela reunião das Anatorgs, né, para que algumas torcidas que estavam punidas há muitos anos sem o estádio pudessem retornar. E a matéria frisa essa questão aqui. Começa a matéria. A assessoria de imprensa da polícia... voltando aqui. No documento em que a reportagem teve acesso, o presidente da torcida jovem do Flamengo, Bruno Paulino, se compromete, em nome da organizada, a cumprir as regras da punição, que envolvem a suspensão de qualquer tipo de adereço que faça referência à agremiação, além da proibição de instrumentos, bandeiras e faixas. Os líderes de cada núcleo da organizada também assinarão um termo de compromisso, se responsabilizando por cada integrante de seu segmento. E a assessoria da PM confirma a punição. A assessoria de imprensa da Secretaria do Estado da Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do Batalhão Especializado de Policiamento do Estádio, o BEP, uma das torcidas organizadas do Clube de Regatas do Flamengo recebeu uma sanção administrativa de 90 dias, em virtude dos fatos ocorridos no clássico contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, no estádio do Maracanã. E a Anatorg, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, solicitará a redução da punição. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas solicitará uma redução de pena para 30 dias. A associação, um dia após os incidentes, ela constatou em nota oficial a ação da logística da Polícia Militar para a partida entre Flamengo e Vasco, criticando o planejamento de escolta e policiamento de regiões conhecidas de conflitos. Aí aqui vem o questionamento. O que aconteceu? Grupos de integrantes de organizadas de Flamengo e Vasco entraram em confronto no domingo antes do jogo válido pelo Campeonato Carioca. 8 pessoas deram entrada no Hospital Souza Aguiar com ferimentos, sendo que uma delas não resistiu e morreu. Os episódios aconteceram em meio ao debate para a assinatura de um novo termo de ajustamento de conduta, etapa de aprovação do projeto de lei que permite o retorno das organizadas aos eventos esportivos. O projeto foi discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, no ano passado, e previa, dentre outros pontos, que a punição fosse individual e não para a torcida. Os deputados Zeidan, do PT, Marta Rocha, do PDT, e Luiz Paulo, do PSD, e Carlos Mink, do PSB, são os autores do projeto. Lembrando aqui para explicar para vocês,
A primeira punição partiu por parte do BEP, que é o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios da Polícia Militar, sendo que a parada já subiu de nível e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já está suspendendo as torcidas por tempo indeterminado. A punição do BEP eram de 90 dias. E a matéria é do Globo. Eu gostaria de dividir com vocês. Uma ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decretada nesta terça-feira, suspendeu por tempo indeterminado duas organizadas do Flamengo e uma do Vasco. Elas não poderão ir aos estádios como punição pelos episódios de violência observados durante o Clássico dos Milhões do último domingo, vitória do Vasco por 1-0. Uma suspensão de 90 dias havia sido aplicado inicialmente pela Polícia Militar, divulgada pelo Portal UOL e confirmado pelo Globo, que foi a matéria que eu acabei de ler para vocês. A nova decisão do TJ amplia esta sanção. Até segunda ordem, não serão permitidos nas arquibancadas o uso de instrumentos, bandeiras ou qualquer outro artigo que faça referência ao símbolo das torcidas. Para garantir a efetividade da sanção, foi exigido ao líder de cada organizada que assine um termo de responsabilidade em nome de todos os integrantes. A reportagem do Globo havia solicitado o posicionamento da PM, que através da assessoria de imprensa confirmou as punições aos rubro-negros. Duas torcidas organizadas do Clube da Gávea tiveram suspensão administrativa de 90 dias, definida na manhã de hoje, no caso terça-feira, após infringirem regras de conduta no último domingo. A declaração sobre os vascaínos resgatou uma decisão anterior. A maior torcida organizada do Vasco já estava suspensa e não pôde comparecer à partida. O projeto para a volta das torcidas, discutido no ano passado, não se concretizou, pela falta de assinaturas de um acordo de conduta por parte das organizadas. Utilizando-se desse preceito, o Tribunal de Justiça apenas confirmou que elas continuarão sem poder marcar presença nas arquibancadas e ordenou a suspensão por tempo indeterminado. O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP, já demonstrou preocupação com o esquema para o clássico entre Flamengo e Fluminense nesta quarta-feira, 9h10, no Maracanã, que define o título da Taça Guanabara. O órgão informou que trabalha para readequar a estratégia de policiamento para as próximas partidas com grande público. Uma torcida organizada do Tricolor afirmou que pediu o BEP por escolta no seu caminho até o estádio. Os episódios de violência no clássico de domingo que se deram horas antes da partida, integrantes das organizadas se confrontaram e 8 foram internados no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Um deles, identificado como Bruno Macedo dos Santos, teve a morte confirmada na manhã de segunda-feira. E aqui, caminhando para a reta final, a Polícia Militar fez uma meia-culpa. A matéria é do Globoesporte.com e eles alegam que sim, erraram aí na questão da logística do clássico. E agora eu vou começar para vocês a matéria do GE. Tá? Eu acho que isso é um assunto muito importante de segurança pública e que afeta todos nós que vão aos estádios. Então, por isso, estou fazendo questão de trazer todas as pontas para vocês entenderem tudo que está acontecendo nesse momento. Tem clássico amanhã no Rio de Janeiro e também vai chegar as finais do Campeonato Carioca. A princípio, pelo menos, a princípio não, com certeza 3 dos 4 grandes do Rio estarão nas finais e com a possibilidade de um ficar fora aí para o Volta Redonda. Então, acho que são assuntos pertinentes aí para todos nós, tá bom? Então vamos agora à matéria do Globo Esporte. Começa assim, ó. A Polícia Militar admitiu falhas no policiamento antes do clássico entre Flamengo e Vasco no domingo no Maracanã e anunciou o afastamento por 90 dias de 3 torcidas organizadas, como eu já expliquei a vocês. Aqui fala um pouco da briga, do falecimento do rapaz que eu trouxe na outra matéria. Então vamos agora aqui sobre a questão do meia-culpa. E o Globo começa com uma manchete aqui, ó. Investigação dos erros. Ele afirmou que os erros já estarão sanados e que instaurou um procedimento operatório interno para indicar quem cometeu ou permitiu o problema. O porta-voz não informou quais serão as punições para os agentes que erraram na condução do planejamento. Questionado sobre o agente da 15ª
Batalhão de Caxias, que escoltaram torcedores do Flamengo, que carregavam paus, porretes e alguns mascarados, Marco Andrade disse que foi um erro. O reforço do policiamento acontece na região metropolitana e em diversos locais que tem como concentração de torcida. Como a imagem que você acabou de citar, foi identificado exatamente esse erro e as providências serão tomadas para que esse tipo de problema não aconteça, tá bom? E aqui eu vou só fazer um parênteses, porque Marco Antônio Andrade Santos deu uma entrevista ao RJ e confirmou esse erro aí do planejamento. Quem acompanhou o jornal, algumas imagens, e isso para mim foi o cúmulo do absurdo, não é que não teve policiamento na questão, né, do escoltamento até um trajeto próximo ao estádio. O que assustou muita gente é que nesse vídeo, por exemplo, das organizadas do Flamengo, a galera tava com um pedaço de pau, barra de ferro, porrete na mão e a polícia escoltando. A galera tudo com pedaço de pau. Com que intenção as pessoas estavam com esse pedaço de pau? Porrete, etc. E a polícia escoltando. Não é que, tipo, eles estavam sozinhos, a polícia não viu, ninguém viu, não. A polícia escoltou uma galera com esses artefatos. Tanto que viralizou as imagens aí. E a PM fez a meia-culpa e vai identificar quem era o responsável para poder punir. Aqui dentro da matéria fala da questão da punição às torcidas e tem um pouco mais de detalhes, então vou fazer questão de ler para vocês aqui, ó. A TV Globo, o tenente-coronel Wagner Ferreira Marques, que é do batalhão, o BEP, né, informou que as torcidas organizadas, Raça Rubro-Negra, Jovem Fla e Força Jovem, serão impedidas de entrar no estádio por 3 meses. Já trouxe a matéria de noite agora do Ministério Público, ó, não é 3 meses não, é por tempo indeterminado. E aqui aspas aqui, ó. Hoje foi comunicada a informação do afastamento. É uma sanção administrativa, um afastamento de 90 dias em virtude dos fatos que aconteceram no último domingo. Sobre o jogo entre Flamengo e Fluminense nesta quarta-feira do Campeonato Carioca, o tenente-coronel informou que o time das Laranjeiras não pediu escolta para chegar até o Maracanã. Aspas, a torcida do Fluminense hoje em reunião com o BEP não pediu nenhum tipo de escolta. Eles vão chegar ao estádio sozinhos. Foram orientados sobre as medidas, sobre os riscos que eles podem sofrer caso ocorra alguma coisa semelhante ao último jogo. A gente acredita que com certeza a gente vai fazer um policiamento de sucesso. Contudo, Ferreira Marques não admitiu que seus comandantes falharam na segurança de torcedores. E aí você vê uma divergência. Uma ala da polícia fala que houve falha naquelas imagens que viralizaram lá de Caxias, e agora já o major já está tirando o time de campo. E aspas para ele: para amanhã muda a situação em relação às escoltas de torcida. No caso, a gente estabelece uma escolta prévia, com reunião com as torcidas organizadas. Então, o Flamengo não vai ser escoltado. Haja vista esse afastamento de 90 dias. Por sua vez, a torcida do Fluminense abdicou da escolta. Então, acredito que isso é uma mudança que vai causar um efeito muito grande, até em virtude dos jogos anteriores que as torcidas se encontravam. Acredito que amanhã o jogo não vai ter nenhum tipo de problema no que tange ao confronto de organizadas. E para finalizar, aquela questão do TAC, né, que era o termo de ajustamento de conduta que as Anatorgs fizeram com as torcidas para elas voltarem aos estádios. Banidos do estádio desde 2011 por força de um termo de ajustamento de conduta, as torcidas organizadas Fura Jovem do Botafogo, Raça Rubro-Negra e Torcida Jovem do Flamengo, Young Flu do Fluminense e Força Jovem do Vasco puderam voltar aos estádios este ano através de um novo termo do Ministério Público e das Forças de Segurança, que contou com a participação da Alerj. O termo estabelece punições para agremiações envolvidas em novos atos de violência e que a PM seria responsável por ações de prevenção da violência nos estádios. Aconteceu que essas organizadas voltaram aos estádios, estou falando especificamente de Vasco e Flamengo, mas acabaram voltando a ter confusões e elas estão suspensas novamente de ir aos estádios. Para finalizar, eu vou deixar com vocês uma nota da Força Jovem que não é de hoje, tá? A Força Jovem do Vasco fez uma nota
ontem, tá? E eu vou ler para vocês aqui o que disse a Força Jovem em sua nota. A diretoria da Força Jovem do Vasco, após tomar conhecimento das imagens de selvageria que ocorreram na data de ontem, dia 5, vem através dessas esclarecer alguns pontos importantes sobre os fatos lamentáveis ocorridos no mesmo horário em que acontecia a nossa caminhada. A caminhada da Força Jovem do Vasco, que contou com a escolta do batalhão especializado que é o BEP, no início ao fim, não teve nenhum incidente, nenhuma ocorrência que atrapalhasse a ordem pública. A nossa caminhada, que saiu de São Januário às 15h45, passou por decisão do BEP pela Mangueira e não pela Quinta da Boa Vista, local do conflito. Todos os nossos pontos de saída e concentração foram passados com antecedência ao BEP e nenhum desses pontos tiveram registro de confusão. Cumprimos o acordo e colaboramos com a paz e a ordem pública, não admitindo assim que vinculem nossa instituição a cenas como a de ontem, sem que haja investigação e certeza do que noticiam. A Força Jovem ficará à disposição das autoridades para fornecer maiores imagens e sanar quaisquer dúvida, tá bom? Então, assim, aí a Força Jovem divulgou um vídeo também, né, eles até botaram aqui a maior caminhada da história. Aí bem atrás você vê ali a sede da Mangueira, escola de samba. Então, assim, a Força Jovem nega, né, que eles não participaram do conflito e a briga se deu em São Cristóvão e a passagem da caminhada da Força Jovem foi pela Mangueira, escoltada pela polícia. Porém, aí nenhuma das matérias cita aqui, mas tanto a Força Jovem do Vasco como a Raça Rubro-Negra e a Jovem Flá estão punidas e suspensas pelo BEP 90 dias e pela TJRJ por tempo indeterminado. Então não sei se foi um percentual da torcida que se envolveu em briga ou, enfim, se é por outro motivo, se foi um outro conflito que ocasionou isso. Fato é que, pela matéria que eu trouxe para vocês, essas três organizadas estão proibidas de voltarem aos estádios. Lembrando que a nossa maior organizada, que é a Força Jovem, estava punida já há um bom tempo, voltou no final do ano passado, salvo engano. Não vou lembrar qual foi o jogo. Foi um jogo até em São Januário, que parte da torcida até teve uma briga na entrada da barreira. Enfim, e desde então não havia tido mais problema. E agora aconteceu desse problema no Maracanã. Enfim, situação chata, lamentável, que a gente torce para que isso acabe. Até foi legal entrevistar o Matheus Gonzi, que ele faz vlogs pelo Brasil todo, né? Europa, Champions League, Copa do Mundo, etc. E ele falou, cara, é muito legal os clássicos no Rio porque tem as duas torcidas, né? Já lá em São Paulo não tem, no Rio Grande do Sul também, se eu não me engano não, ou visitante com percentual pequeno, se eu não me engano é torcida única também. O Rio é um dos poucos centros aí considerados maiores torcidas do país, que ainda consegue manter essa questão dos 50-50. E, infelizmente, esses atos acabam colaborando para que, de repente, o poder público repense e comece a botar torcida única. Então, a gente fica muito receoso. Conversei com colegas que cobrem o Flamengo, eu e colegas que cobrem o Vasco, todo mundo foi pro estádio com muito medo, cara. Chegando super cedo, alguns deixando o carro no shopping, indo de Uber e pedindo Uber para deixar já na porta do estádio e entrar. Eu cheguei muito cedo, cheguei 2 horas da tarde, 4 horas antes do jogo eu já estava lá. Um companheiro e muito amigo pessoal meu, o Gabriel do Paparazzo Rubro-Negro, tomou um apavoro na hora de entrar no portão 10. A sorte dele que foi no finalzinho da rua, galera, paparazzo. Ele teve que passar no meio da torcida do Vasco. A galera ia atacar os negócios no carro dele, ele arrancou e conseguiu entrar. Então, assim, foi bem tenso. E depois de ter acabado o jogo já, teve uma confusão, uma pancadaria ali, né, meu Deus do céu, na rampa, né, o rádio peão, eu não vi, né, os relatos que eu ouvi foi de que parece que a torcida do Vasco provocou, tem gente que diz que não, mas fato é que a torcida do Flamengo deu a volta, foi pro lado da do Vasco, teve um confronto lá, a polícia jogou gás de pimenta, enfim, uma confusão danada, tanto que na tribuna onde fica a imprensa, eles trancaram as portas, ela temendo a galera tentar passar pro lado de cá. Então, assim, foi um clima muito pesado, muito ruim, que
a gente infelizmente não gostaria mais de viver. Então é isso, galera. Foi um pouco extenso a leitura aqui, mas eu queria trazer para vocês todos os pontos. Tá? O posicionamento da polícia fazendo meia-culpa, na questão da saída das organizadas do Flamengo lá de Caxias. Tem também o posicionamento tanto da PM, do BEP e do Ministério Público. Trouxe para vocês do lado do Vasco o posicionamento da nossa maior organizada, alegando que eles não estavam naquela confusão lá de São Cristóvão. Enfim, fato é que a punição já aconteceu e eu tô aqui só para narrar o ocorrido para vocês, beleza? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, a qualquer momento, quem volta mais, tamo junto, valeu, fui.